Boa noite. Muito bom. Realmente a igreja está lotada, isso é maravilhoso, né? Muitos nos visitam. Bom rever os irmãos também. Muito bom mesmo. Irmãos, nós vamos dar sequência então ao que nós estávamos falando no último culto. Eu estava estudando aí as igrejas de Apocalipse e hoje nós vamos ver também mais duas igrejas. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 2. O verso ao 12. Vou pedir que todos se coloquem de pé. Apocalipse 2, verso 12 até o 17, por enquanto. A terceira carta à igreja de Pérgamo. A palavra de Deus diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Podem sentar. Bom, muito bom a gente estudar. Eu gosto muito de ler o livro de Apocalipse, apesar que ainda tem muitas coisas das quais nós não conseguimos entender, mas aqui nós podemos aí tirar um ensinamento para as nossas vidas, para os dias atuais que nós estamos vivendo, dias esses que não são fáceis. Cada dia que passa, nós estamos vendo aí como é difícil você se manter fiel. Às vezes alguns pensam que a batalha é tiro, guerra. Na verdade mas de uma forma diferente, de você se manter puro. Nós vamos ver depois na próxima carta, que fala muito a respeito dessa pureza também. Mas aqui, o que nós enxergamos desta igreja é que Pérgamo é a capital da Ásia Menor. Só para que a gente possa aí entender algumas coisas, né? Sede do culto a Augusto, o maior centro de adoração pagã, desde o ano 29. Ali também tem o templo de Zeus e a Esculápio, deus da medicina, simbolizado por uma cobra, que ainda é hoje, né? A medicina ainda hoje é simbolizado, tem um símbolo da cobra aí ainda hoje. 300 templos pagãos uma pequena igreja. Dura perseguição. Você imagine você viver ali no meio de aonde muitos deuses, né? Muitos mesmos. E aí você chega com o verdadeiro Deus, do qual o povo não conhecia, não adorava. Você pequeno, uma igreja pequena, a perseguição realmente seria muito dura. A igreja está ali no quartel-general do inferno, como está dizendo aqui. Mas ele tem a espada de 2 gumes. Ele defende o seu povo. Ele defende a igreja. Nós sabemos disso.
O tempo nos mostra, irmãos, e isso também deveria nos dar um alívio, ou deveria nos aumentar a nossa fé, que muitas pessoas, muitas organizações tentaram suprimir a igreja de Cristo. Tentaram. Qual foi o conselho de Gamaliel? Olha, deixa eles. Eles estavam querendo perseguir e matar a todos. Gamaliel disse, deixa eles. Se for de Deus, vai permanecer. Se não for, vai sumir. E nós estamos aqui. 2000 anos, praticamente depois, 2000, dependendo do calendário do qual nós estamos falando. Estamos aqui hoje. A igreja está aqui hoje. A igreja ainda está pregando o Evangelho. Fica cada dia mais difícil da gente descobrir, vamos dizer assim, pelo menos as pessoas lá fora, qual é a igreja que está pregando o verdadeiro Evangelho. Mas isso não é tão difícil, na minha opinião, também. Basta você pegar a palavra de Deus. Basta você pegar a Bíblia. Existem muitas igrejas hoje que nem usam Bíblia. Mas aqui há um alerta para nós. Há um alerta para nós aqui. Essas cartas, irmãos, como eu disse também no estudo passado, alguns estudiosos tentam descobrir que era da igreja que nós estamos vivendo, das 7 igrejas. Eu penso que aí, a nossa época de hoje, nós estamos vivendo de tudo. De tudo um pouco. E o que esta igreja está nos ensinando hoje, esta carta está ensinando, a igreja de Pérgamo, nada mais é do que muitos dos nossos irmãos estão vivendo no mundo hoje. A igreja, o título hoje é a igreja que enfrentava o inferno. Esta igreja estava no centro da idolatria. O Senhor, Ele elogia a igreja. No versículo 13 do texto que nós lemos, Ele diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou melhor, a testemunha Antipas foi morto, mas mesmo assim eles continuaram pregando. Isso não os assustou. O trono de Satanás. Ali era um lugar onde os irmãos tinham que tomar muito cuidado. A temática do livro aqui, da qual nós vemos, é uma ação, da igreja diante de um lugar muito complicado. Eu vejo algumas semelhanças do que nós estamos vivendo hoje, na verdade, muita semelhança. Mas eles não negou. Não é verdade? Como a palavra está dizendo, mesmo quando Antipas foi morto, eles não negaram a fé, uma fé em meio a uma dura perseguição. Ele está vendo aqui a virtude da igreja, assim como Deus também, assim como Jesus está vendo a virtude da nossa igreja também. Nós precisamos, irmãos, estar atento com relação ao que nós estamos fazendo, ao nosso trabalho que nós estamos fazendo dentro dessa cidade. Nós não podemos, é claro, nós temos que orar pelos nossos irmãos, mas nós temos que se preocupar com a nossa missão aqui. Às vezes nós nos preocupamos muito com outras igrejas fora, mesmo sendo co-irmãs, mas é claro, como eu disse novamente, nós precisamos estar orando uns pelos outros, até pela batalha dos outros quando nós ficamos sabendo, porque hoje é muito fácil a comunicação, então é rápido quando alguém entra em contato com a igreja e diz: olha, ora por nós porque nós estamos enfrentando duras batalhas, mas o nosso foco é aqui.
A nossa missão é aqui. O nosso trabalho é aqui. É aqui que nós enfrentamos as nossas duras realidades, as perseguições. E ela pode vir, irmãos, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles aqui estavam bem definidos. Eles viviam no meio de uma idolatria. Viviam no meio onde as pessoas adoravam-se tudo. Haviam templos, né? Aqui, segundo a pesquisa que fiz aqui, havia ali 300 templos pagãos. Provavelmente até existia mais. E as pessoas não queriam a igreja ali. Eles se incomodavam. No versículo 14 e 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Perdão, 14, né? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Bom, nós sabemos que é difícil. Naquela questão ali, ele fez uma alusão ao que aconteceu no passado, né? Para quem quer saber da história de Balaão, vai lá em Números, ali por volta do capítulo 22 ali, para você descobrir quem era Balaão. E ele está usando o exemplo daquele homem, um homem que ele foi proibido de amaldiçoar o povo de Israel, mas não amaldiçoou, mas fez o que a palavra de Deus está dizendo aqui, fez os filhos de Israel irem a outro caminho. E muitas vezes nós encontramos isso, talvez dentro das igrejas, talvez fora, as pessoas querendo nos levar para outros lugares, para um lugar onde Deus não quer. E hoje as coisas estão acontecendo, irmãos, é tão sutil que nós precisamos tomar cuidado. Qual foi a recomendação de Paulo? Olha, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. É isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Não sei se eu acertei o trocadilho aí. Não? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ótimo, corrigi então. Mas é isso daí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que está ali, está diante da nossa face, mas convém você fazer? Assim como estava aqui também esse ensinamento na palavra de Deus, falando de Balaão, nós precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas. Precisamos tomar cuidado porque hoje a nossa vida, na verdade, é uma vida praticamente pública, vamos dizer assim. Sabe por quê? Porque se eu perguntar para vocês, eu penso que pelo menos a maioria deve ter um perfil no Face. Se eu não tenho, talvez meus filhos tenham. Mas hoje o Face não é a única ferramenta virtual. Existem muitas outras, né? As mais famosas aí, né? Face, Instagram, Twitter. E tem outros. E as pessoas vão criando perfis. E aí, qual é o problema agora? Você vai compartilhando certos tipos de coisa que não convém a um cristão. Ah, mas isso talvez não é nada. Deus se incomoda. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de detalhes. E ele também usava certos símbolos, certas coisas. E o inimigo também usa certos símbolos e certas coisas também que não convém. Alguém aqui lembra da história de Naamã, o leproso? O que foi recomendado para Naamã fazer? Pular
7 vezes no Rio Jordão. O que ele disse quando ele recebeu essa comunicação, quando ele recebeu essa ordem? Que lá da onde ele vinha, tinha rios muito melhores, rios mais bonitos, ia mandar ele pular num rio sujo, praticamente isso, né? E aí um servo dele disse: olha, mal não vai fazer, por que o senhor não vai lá e cumpre o que o profeta falou? E ele foi, e a palavra de Deus diz que ele saiu da água com uma pele, como se fosse de um bebê. Aí a pergunta que eu faço para vocês: se Deus quisesse, Ele não poderia fazer como Jesus Cristo fez com o servo do centurião? Como que foi feito com o servo do centurião? O centurião disse: olha, meu servo chegou, abordou Jesus e disse: meu servo está doente. E Jesus falou: vamos lá então curá-lo. Ele falou: não, peraí, senhor, eu não sou digno do senhor ir até a minha casa, mas se o senhor falar que ele vai estar curado, eu sei que ele vai estar curado. Jesus não precisou ir lá, Jesus não precisou tocá-lo, não precisou passar rasteira nele, ou fazer qualquer outra coisa, simplesmente curou. Naamã entrou 7 vezes na água. O que eu estou querendo dizer? Que a palavra de Deus também, Deus, assim como Deus também, Ele muitas vezes Ele nos ordena. É o que a gente fala a respeito da Santa Ceia, né? Eu acho que é um exemplo bastante viável para nós. Por exemplo, nós acreditamos, nós os batistas, acreditamos que o pão precisa ser ázimo. Por quê? Porque o fermento representa o quê? O pecado. Por isso nós comemos o pão da ceia. É um pão feito por nós, sem fermento, representando o corpo de Cristo. É uma representação, é simbólico, mas se eu colocar fermento no pão, eu vou estar dizendo, pelo símbolo do qual nós aprendemos na palavra de Deus, que Jesus tinha pecado. Por isso nós fazemos questão de celebrar a ceia com o pão ázimo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso daqui, irmãos? Referente ao que nós estamos estudando, que nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que são nos impostas hoje no mundo do qual nós vivemos virtualmente. Antigamente não se via tanto escândalo. Por quê? Porque as pessoas não tinham vida pública, porque a mídia era limitada. Mas hoje é diferente. Hoje é muito diferente. Os olhos das pessoas lá fora estão em cima de nós, esperando que se dê uma escorregada para se dizer: olha lá o crente. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Por isso, hoje, nós vivemos também dentro dessa situação desta igreja. E nós, irmãos, temos que tomar cuidado com relação à crítica do Senhor, da qual nós lemos agora. Ele viu o erro. Reparem que Deus não criticou toda a igreja. Não foi criticada toda a igreja. Ele vê o erro, fala do erro a respeito que, né, como citando Balaão, já que ele não poderia amaldiçoar, ele introduziu a imoralidade, a prostituição. Isso também pode ocorrer dentro da igreja. Isso está ocorrendo fora da igreja. Irmão, você está acusando os membros? Não, irmãos, nós estamos vendo isso constantemente lá fora. É o que eu estou querendo dizer, para que você não se contamine com as coisas lá fora. Ele conhecia a vontade de Deus e não cumpriu a vontade de Deus, Balaão. E alguém lá dentro da igreja, por que Jesus
citou isso daqui? Porque alguém lá dentro da igreja estava levando o povo a uma conduta errada. Paulo fala que o que entra pela boca do homem faz o quê? Não contamina o homem. E aqui ele estava dizendo, olha, que eles estavam comendo coisas sacrificadas a ídolo. Ele faz uma menção a isso. Mas Paulo também fala que as coisas, né, que entram pela boca do homem não contaminam o homem. Bom, então vamos chegar num consenso aí. O problema não sou eu. O problema é quem me vê. O problema é quem está me olhando. Talvez eu estou num lugar indevido, ou comendo algo que não deveria comer, ou bebendo algo que eu não deveria beber, e eu estou escandalizando alguém, ou postando algo que eu não deveria postar. Vamos usar essa frase hoje, porque ela é bem pertinente para nós hoje. Então, talvez eu estou fazendo alguma coisa, e alguém está vendo, e isso não está sendo bom para mim, nem para o meu testemunho. No grego aqui, uma só palavra, comer ou não comer. Carne era indiferente, né? Rapidamente nós vamos aqui, não saia do nosso texto, mas em 1 Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem... Eu estou no 9, né? Perdão, irmãos. Eu estou vendo aqui que está... Então, 1 Coríntios 8, 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalos para os fracos, que é o que nós estamos falando. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela sua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O problema aqui, como nós estávamos falando, não está no que eu estou comendo, não está onde eu estou sentado, sabe? Às vezes as pessoas falam, né? Às vezes vê até eu em algum lugar, talvez impróprio, ou um irmão. Talvez o problema não é você estar lá, tem um motivo. Espero que você esteja lá por algum motivo que não seja o pecado. Mas o problema é quem te vê. O problema é você escandalizar uma pessoa fraca. Essa pessoa fraca, por quem como que Cristo fala aqui? Por quem Paulo fala, perdão, por quem Cristo morreu. Por quem Cristo morreu. Aqui parece que as pessoas participavam das festas pagãs e imorais e idólatras. A igreja não pode se desviar para o mal. O pior adversário, não o ateu, ou o comunismo, ou a perseguição,
O pior adversário muitas vezes são os que estão dentro. Por isso nós temos que tomar cuidado. Ele também faz uma menção ao nicolaísmo, né? Um outro nome para um grupo também, né? Que indicava aí uma tendência à hierarquização, ou melhor, subordinando a igreja a alguém. É isso que ele quer dizer, os nicolaítas. É como se subordinasse a igreja ao seu líder. Falou, pronto, não. A igreja é subordinada a Cristo. Então ele faz essas ressalvas, mostrando para a igreja, falando para a igreja, que esse era o problema que ela estava vivenciando ali. E morava num lugar que não tem jeito, mas a pessoa precisa se abster. Sabe uma coisa, irmãos, que a gente vê por aí, a gente vê muitas pessoas falando, né, que a gente precisa se libertar, isso até mesmo dentro das igrejas, que se dizem evangélicas, que a gente precisa se libertar, que a gente precisa viver a vida, mas esse tipo de pregação não é a pregação que a palavra de Deus nos mostra, porque a palavra de Deus está falando que a gente precisa pegar a nossa cruz e fazer o quê? E seguir a Cristo. A cruz, como nós já sabemos, como em muitas mensagens nós já vimos, cruz é dor, é sofrimento, é morte. É isso. É diferente do que eles estão pregando. Liberdade, não é? É diferente. Prosperidade é diferente. Todo mundo quer ser próspero. Todo mundo quer ter um bom emprego, quer ter dinheiro. Ótimo. Isso também não é pecado, desde que isso não está à frente do Evangelho de Cristo. Isso não está tomando o trono de Jesus na sua vida. O Senhor adverte a igreja. Ele chama a igreja ao arrependimento. Voltando ao nosso texto, versículo 16. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Chama ao arrependimento. Esta palavra é a mesma coisa que está chamando para a conversão. Precisam de conversão. Nós, irmãos, não somos impecáveis e nós precisamos pedir perdão constantemente, sem demora. Não podemos deixar para amanhã. Em cada carta que nós estamos vendo, ele faz um alerta. Todas elas têm esse alerta. Se você pegar todas as 7 cartas, você vai ver esse alerta. Um alerta que ele está dizendo, né? Sempre com ameaça. Eu venho sem demora. E venho para quê? Para julgar. É muito triste isso. Mas ele vai vir. E vai julgar. É triste no que eu falo, porque ele poderia estar fazendo uma ressalva aqui só dizendo, olha, eu vou vir, eu estou vindo e vou levá-los, mas geralmente sempre tem, né, uma ameaça, sempre seguida como uma ameaça. É isso que eu estou falando que é triste. Um alerta, olha, eu estou vindo, não vou demorar. E eu, irmãos, cada dia que eu olho para este mundo, eu percebo que Jesus está às portas. Ele está voltando. Tem coisa acontecendo que não dá para você acreditar que acontece no mundo de hoje. Não dá para acreditar. O cerco está se fechando.
As coisas estão acontecendo, o cerco está se fechando. E muitas vezes nós estamos aí estagnados e parados, acreditando que o mundo, talvez você fica pensando assim, vai melhorar, agora, por exemplo, né, vai mudar o prefeito, depois daqui 2 anos vai mudar o presidente novamente, vai melhorar. Sinto te dizer que você é um hipócrita, porque este mundo está sendo preparado. E nós sabemos para quê. Fica aí o alerta. O Senhor promete à igreja. O versículo 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O maná, um alimento preservador. Deus preserva os seus fiéis de maneira inexplicável. A pedra branca aqui, estava dando uma olhada a respeito de alguns comentários. Ela tem um simbolismo aí de o réu absolvido, o escravo libertado, o vencedor de corridas, guerreiro vitorioso. O que eu estou querendo dizer? Tudo sobre vitória. Nós seremos aí, tem uma representação, pedra branca, seremos transformados com certeza, teremos uma nova vida com certeza. Sabe, irmãos, até isso as pessoas conseguiram denegrir, até isso Satanás conseguiu fazer com que as pessoas não consigam enxergar. A palavra de Deus diz que o que Ele preparou para nós, para o homem não pode imaginar, sabe por quê? Porque ele nunca viu. Como que você pode imaginar uma coisa que você nunca viu? E a Bíblia fala que isso vai ser melhor ainda. De tudo que você puder imaginar vai ser melhor. E as pessoas estão fazendo o quê? Estão falando que o céu é um lugar chato, é um lugar ruim. Não caia nessa. Porque quando você passar para outro lado da vida, você vai viver a eternidade. E aí, eu te falo, o que é 100 anos nessa vida, comparado a uma eternidade depois da morte? Não é nada. Nada. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações. A única coisa que nós sabemos, eu não estou tentando adivinhar o que está escrito na pedra, que nome eu vou ter depois que eu herdar, se eu vou estar sentado em algum trono. A verdade é que eu quero estar lá, purificado, como está representando aqui. Aí eu gostaria também de terminar como eu terminei essa primeira parte, fazendo 5 perguntas para você. Hoje, você morreria pela sua fé? É difícil, é uma pergunta complicada. Pense bem. Morreria? Amém. Se você morreria, amém. Você leva a sério até que ponto a palavra de Deus? Você leva a sério a nossa fidelidade? Há algum comprometimento com o mal? O que eu estou querendo dizer? O que eu quero dizer com essa pergunta? Olha, você é fiel, mas você tem algum comprometimento com o mal lá fora? Você faz alguma coisa, você assumiu algum compromisso com alguém que pode denegrir a sua imagem, que pode denegrir a imagem da igreja?
Nós somos amigos ou adversários da igreja? O que nós somos? Eu estou aqui dentro hoje para somar ou para dividir? Há quem desmoralize com a vida, e há crentes que combatem tanto que não sabem de que lado estão. Combatem contra Cristo e para Cristo, mas não sabem de que lado estão. Uma coisa nós precisamos ter em mente: eis que venho sem demora, é o que Cristo está dizendo. E que estas palavras, nos causam, se ela fosse dirigida a você. Se Cristo estava dirigindo, apesar que está, eu venho sem demora, mas suponhamos que você tivesse recebido essa carta dele. Eu estou vindo sem demora. A outra carta é bem menor, então não se preocupem. Apocalipse 2:18, perdão. E ele diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz ao Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes retenho até que eu venha, e o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A menor igreja, a menor cidade, a maior carta. Esta é a carta mais longa. Um comentário intenso, como nós vimos aqui. Não é verdade? Uma cidade que produzia púrpura. A igreja que buscava coisas profundas. O evangelho era pouco. Acrescentavam ali, Muitos faziam assim, Igrejas e crentes em busca de coisas profundas. O evangelho é profundo, mais simples e suficiente. O que acontece? O que nós vemos aqui? Que as pessoas hoje estão buscando coisas profundas. O que eu quero dizer? As pessoas hoje não vêm à igreja que prega o evangelho simples. Para você, eu vejo hoje, até mesmo no meio de muitas igrejas nossas, que as pessoas estão fazendo coisas para buscar as pessoas lá fora. Mas as pessoas não querem.
As pessoas querem, por exemplo, que nós façamos descer fogo do céu. Sandra estava me mostrando um vídeo, não sei que igreja que é, de um pastor que estava pregando, e aí as pessoas relavam nele e caía para o chão. É o que as pessoas querem ver hoje. Querem ver alguma coisa, alguns vão lá para assistir um show, alguma coisa assim. Mas o evangelho é simples e é suficiente. Eu sou contra. Talvez alguns vão até me criticar, mas eu sou contra alguns pastores fazerem graças, palhaçadas, piadas. Muitas vezes nem fazem, nem prega a palavra de Deus. Vejo até alguns, por exemplo, que copiaram palestras de pessoas que eu já conhecia. Palestra desse pessoal aí que falam de qualidade, né, coisas desse tipo. Estão mudando o evangelho. O evangelho é pregar Cristo simplesmente. Estão, né, o pastor Calvino, uma vez, eu até fiz uma mensagem, ele me trouxe uma vez um folheto, alimentando as ovelhas ou divertindo os bodes. Não sei se você teve a oportunidade de ler esse folhetinho. Nós estamos aqui alimentando as ovelhas ou estamos divertindo os bodes? As pessoas querem coisas profundas. As pessoas não querem mais vir à igreja, sentar e ouvir o evangelho, a explicação do evangelho. Fazer uma leitura e explicar. A carta, né, mais incisiva na apresentação. Ele fala do Filho de Deus, olhos de fogo, pés de bronze, infalível e divino. Faz uma menção de quem é o Filho de Deus. Mas o Senhor elogia esta igreja também. No versículo 19, ele faz um elogio à igreja. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Ele também faz um elogio a esta igreja. Ele lista ali 5 virtudes, né? Boas obras, amor, fé, serviço, perseverança, e que as pessoas estão crescendo nelas. Uma igreja cada dia melhor. É assim que o crente precisa ser, cada dia melhor. Mas ele se queixa que aqueles irmãos lá estão tolerando. Não praticava. Olha só, diferença de você tolerar e praticar. Alguns estavam praticando, é claro, mas eles estavam tolerando. E ele usa também aqui nessa carta uma outra personagem da Bíblia, para mostrar, para que nós possamos entender, né, que Jezabel não era. Talvez alguns estão lendo aqui, como esses dias eu vi também um vídeo, né? Não sei quem foi que postou também na internet, um grupo de pastores pregando, né? E ele falava assim: e quando Abraão tocou o cajado no mar e o mar abriu. O cara está diante da internet, diante do mundo. Quem foi que tocou o cajado no mar e o mar abriu? O cara estava pregando que era Abraão. E falando firme lá que, né? Porque às vezes a gente fala também, né? Às vezes você pode falar assim, né? Eu, por exemplo, adoro trocar alguns nomes aí, mas logo alguém me corrige e eu, opa, realmente é isso daí. Mas
O cara estava veemente, era Abraão que tinha tocado e abrido o mar. Não tem conhecimento, não leem nem a Bíblia. Então, Jezabel, voltando a falar nessa mulher, ela não era membro da igreja aqui, tá? Em questão. Ela não era membro da igreja de Pérgamo. É uma história contada na palavra de Deus. Então eles trazem esse personagem para mostrar que as pessoas estavam fazendo como ela fez. Que nós que lemos a Bíblia sabemos quem foi Jezabel. Certo? Então, esta mulher, e para quem quiser ler depois, vai lá em 1 Reis 16, e aí você vai ver, né? Volta para trás ou para frente aí, 1 Reis 16, e vai para frente que você vai ver falar dela aí facilmente. Ela simbolizava aí uma idolatria que já começava no meio do cristianismo. As pessoas adoram ídolos. Mas a palavra de Deus é clara. A única coisa que nós devemos adorar é Deus. E ele fala isso de uma forma tão expressiva que as pessoas deveriam reconsiderar. Por quê? Porque ele fala assim, que se você adorar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, mais do que Deus, você não é digno dele. E são as coisas que são para nós, né? Apesar que hoje é difícil falar isso, mas para nós não tem nada maior do que a mãe, do que o seu pai, do que seus filhos. É tudo na vida de uma pessoa, a família. Então, ele usa a família para mostrar que é a coisa que você mais ama, mas você deve amar Deus em primeiro lugar. E aqui as pessoas estão amando coisas que não devem. Eu sempre gosto de falar sobre isso, né? E a gente precisa reconsiderar. Olha só, né? Se vocês saírem lá fora, por exemplo, agora, ou quando vocês chegaram no culto, vocês encontraram dificuldade para entrar na igreja? Não, né? Tinha gente acampado aí na frente da igreja esperando o culto começar? Tinha gente dormindo 3 noites aí, esperando o culto começar? Não, mas quando vem um artista, um cantor, cantar em algum lugar, as pessoas acampam, compram antecipado. Tem alguns que não conseguem comprar, fica para o lado de fora. Isso mostra aonde está o coração da pessoa. Você está em Deus ou nos homens? Isso é claro para nós. As pessoas então querem coisas profundas, revelações suplementares, esoterismo. Cristo disse que essas coisas são do diabo. Ele vai aniquilar tudo isso daí. Deus não aceita desvio da palavra. Ele é claro, aquele que colocar uma vírgula, um tio, vai ser culpado de toda a palavra. Você acha que não está escrito na Bíblia, você vai lá e procura. Mas o Senhor faz uma promessa. Ele exorta a igreja à fidelidade. Que tendes, né? Para acrescentar. Mas uma coisa é certa. Ele está dizendo aqui: Cristo basta. Você não precisa procurar mais nada. Cristo é suficiente. Nós precisamos entender isso. Até nisso Satanás faz falsificações. Até nisso ele falsifica títulos.
Não é à toa, né, que nós temos aí digamos assim, um personagem bíblico que é chamado de anticristo, porque vem antes dele, fazendo ser ele. Mostrando ao mundo que, olha, né? E outras coisas mais também. Ele falsifica certos títulos divinos. Se compara a certos títulos divinos. E eu quero terminar hoje dizendo para os irmãos o seguinte: eu vou ler 3 versículos apenas para a gente terminar, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o Evangelho é simples. Existem pessoas que não têm leitura, existem pessoas que não conseguem ler porque não foram à escola e conseguem entender o Evangelho, porque ele é simples. E tem pessoas que são doutores PhD e não conseguem entender o Evangelho. Então nós vamos ler aqui 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 11, o versículo ao 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartam da simplicidade que há em Cristo. É simples, irmãos, né? O outro versículo está em 1 Coríntios, um pouco atrás, capítulo 2, versículo também 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. É isso, simples assim, não tem mistério. Paulo está dizendo: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o último versículo está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É esse é o Cristo. Não tem nada mais para acrescentar. Não venha a igreja buscar que ela faça descer fogo do céu, que ela faça dividir rios, que ela faça fazer outras coisas. Venha a ouvir de Cristo. Simples assim. Com toda esta simplicidade. Não existe, digamos assim, mistério. Eu sei que a Bíblia tem muitos mistérios. E eu sei que tem muita gente que gosta de estudar esses mistérios. Mas nós não podemos sair da simplicidade de Cristo. Amém? Que Deus possa nos abençoar.